O Retrato de Dorian Gray é um livro escrito por Oscar Wilde, um escritor tão bom quanto polêmico. Ele era conhecido por seus contos e peças satíricos e cínicos, onde criticava as pessoas e a sociedade vitoriana em que vivia. Um de seus romances que mais causaram revolta na sociedade foi O Retrato de Dorian Gray, um romance sobrenatural sobre um jovem rico e bonito que vende sua alma em troca de juventude eterna. Mas sobre o que de fato era o livro e por que tantas pessoas se ofenderam com ele? Bem, continua assistindo que já daremos a resposta. Para começar, o que é a Era Vitoriana que já mencionei? Bom, a época vitoriana na história é compreendida como o contexto histórico da Inglaterra sob o domínio da Rainha Vitória I, de 1837 até 1904, de intensa transformação cultural, moral e tecnológica no país. Sua história apresenta muitos contextos interessantes que formaram muitas nuances da sociedade moderna que perduram até hoje. Isso, bem como a grande produção literária daquele período, certamente contribuíram para o fascínio e interesse que essa época tem na estética e cultura atuais. Oscar Fingal O'Flaherty Willis Wilde, ou simplesmente Oscar Wilde, nasceu na Irlanda, que na época era uma colônia britânica. Como escritor e estudioso, defendia a estética clássica acima de tudo em relação à arte. Isso é polêmico na época vitoriana. Porque veja bem, na era vitoriana são que surgem os ideais da família burguesa, que modifica a moral como é entendida na Europa. A família típica nuclear, o apelo à moral e bons costumes, a castidade, a valorização da virtude, etc., toda essa moral purista e tradicional que existe até hoje é produto daqui. Mas a era vitoriana foi, antes de tudo, um período de grandes contradições. Ao lado dos grandes projetos técnicos e industriais, assiste-se a um triste espetáculo de doenças, violência e morte. E também um período quando se exerceu um forte controle sobre o comportamento sexual de homens e mulheres. Dizem Santana e Senko, ensaio de 2016 sobre a moral e cultura vitoriana. O surgimento dessa ética, baseada na suposta pureza e racionalidade da mente humana, cria uma sociedade que busca constantemente fiscalizar, por assim dizer, a moral e costume um dos outros, ao ponto que qualquer coisa que distorcesse essa visão binária de luz e sombra, bom e mal, era reprimida e desprezada. Como isso se reflete na arte? Bem, nas artes plásticas e literatura, era esperado que o conteúdo fosse o mais puro, por assim dizer, possível. Não poderia ter nada subversivo, nada imoral. Tudo deveria ser seguro e educativo, sem se desviar das normas da época. E Oscar Wilde odiava isso. Ele objetava que a beleza era o que elevava a arte e as histórias, e que a beleza, por definição, deveria ser inútil, ou seja, não deveria ter nenhum valor educativo ou crítico, mas baseado em estética. O artista é o criador de coisas belas, Wilde disse no prefácio do livro. A arte deveria ser bela, mas não para entreter ou educar, mas ao contrário, incomodar. A arte deveria ser superior a todas as noções comuns humanas, incluindo a moralidade. Quando o livro O Retrato de Dorian Gray foi lançado, ele foi criticado como imoral, ao que Wilde respondeu: "Não há coisa como um livro moral ou imoral. Livros são bem escritos ou mal escritos. Isso é tudo." Ironicamente, esse livro foi criticado pela sociedade como imoral, mas mesmo assim ele fala sobre como a sociedade não se importa com a verdade, apenas sobre a aparência de uma pessoa, e chama isso de moralidade. Do livro, conta a história de Dorian Gray, um jovem herdeiro muito bonito e rico. Ele é culto, charmoso e admirado. Ele é praticamente um príncipe encantado. Em certo ponto, até mesmo a narração chama ele assim. O personagem tem dois melhores amigos, um pintor tímido chamado Basil e um lord inglês chamado Henry. Vira sempre a viver a vida ao máximo, mas ao mesmo tempo tem medo das consequências de pôr seus ideais a teste. Em certo dia, Basil sugere pintar um retrato de Dorian. O pintor, ao descrever sua arte, diz que a beleza e a emoção da arte fazem parte do trabalho do artista, não do modelo. Basicamente, ele diz que a beleza real é a arte, não o modelo da vida real que inspira a arte. Guarda essa informação, tá bom? Quando Basil termina a pintura, Dorian se apaixona completamente pela obra de arte, dizendo que é perfeita e muito bonita. Comenta que como é maravilhoso ser jovem e rico, pois você não tem preocupações com nada e pode fazer qualquer coisa, e depois lamenta que é uma pena que um dia ele vai envelhecer e morrer, como todas as coisas mortais. Tudo que vai sobrar do que ele foi um dia é a pintura. Esse comentário irrita Dorian, e ele grita sobre como é injusto as pessoas envelhecerem e ficarem feias e pobres, pois quando ele não tiver mais seu charme e beleza, ele não terá mais nada, as pessoas não vão gostar mais dele, e ele não tirará mais proveito da vida. E ele grita que seria melhor a pintura que seria perfeita envelhecer, e ele ficar jovem e belo para sempre. Mas tá, quando passa o pânico, vida que segue, e Dorian Gray se apaixona por uma atriz de teatro, com quem ele pretende se casar. Só que, quando Dorian leva Henry e Basil para assistir Sibyl, a noiva, interpretar Julieta em uma encenação da peça Romeu e Julieta, a atriz faz um péssimo trabalho, horrorizando Dorian. Quando ele pergunta por que ela interpretou de forma tão ruim, ela dá uma resposta surpreendente. Dorian, antes de conhecer, atuar era a única realidade da minha vida. Era apenas um teatro que eu vivia. Você libertou a minha alma da prisão. Você me ensinou o que a realidade realmente é. Você me trouxe algo maior, algo no qual toda a arte não é nada além de uma reflexão.
Você me fez entender o que o amor realmente é. Ou seja, Sibyl atuava bem porque via o teatro, a farsa, a arte como a realidade dela. Mas conhecer e sentir o amor verdadeiro a fez perceber que o sentimento real, embora não tão belo, é verdadeiro. E volta no que o Basil disse antes sobre a pintura. A arte é sempre muito mais bela do que o modelo real que inspira a arte. Na arte, e unicamente na arte, a beleza é o conteúdo, enquanto na vida real, a beleza é apenas estética. O que importa nas pessoas é seu caráter. Então a atriz desiste da beleza dos versos românticos de Romeu e Julieta para viver o amor frívolo, mas real, de um noivado com um homem. Porque enquanto não pode ser tão belo e poético como uma peça romântica, ainda é uma coisa real, palpável. E qual a reação do Dorian, um homem tão superficial, em relação a isso? Ele despreza a garota, diz que não vai mais casar com ela, pois ele amava apenas ela como atriz, porque a atuação a tornava bela, a tornava interessante. Até mesmo diz que ela não é nada sem atuar. Ela demonstra que ele prefere a arte e sua característica de beleza e perfeição artificiais acima de qualquer face da realidade. Nada real, nada moral ou físico. Dorian só se importa com a qualidade imaterial da arte. E apesar de no exterior isso fazer parecer que ele é uma pessoa culta, na verdade apenas torna ele superficial. Mas como Wilde disse, a arte é apenas bela, porém é inútil. Dorian preferir a beleza sobre a realidade demonstra que ele não se importa com quem as pessoas nem a sociedade são no interior, mas apenas com o prazer imediato e curto. Sibyl, depois da rejeição, fica tão arrasada que ela se mata. Com o passar do tempo, vivendo em uma vida cada vez mais hedonista e fútil, Dorian aos poucos percebe que o seu retrato parece envelhecer e deformar, ao ponto de ele parecer um monstro, enquanto ele permanece jovem e bonito. Dorian esquece sobre Sibyl e começa a sair com outras mulheres depois que Henry garante que não foi culpa dele e ela ter morrido. Apesar de achar a situação do retrato estranha, Dorian aproveita a chance de ficar jovem para sempre. Assim ele continua levando a vida na brincadeira, gastando dinheiro com mulheres, arte e festas. Coisas fúteis e superficiais, que parecem por fora que ele está curtindo a vida, mas seus amigos próximos como Basil conseguem perceber que ele realmente está se afundando. Essa vida hedonista e fútil parece divertida, mas no fundo revela apenas um homem que não tem nada sólido para viver. É um homem sem virtude que se diverte fazendo coisas inúteis, mas que parecem belas. E quanto mais ele se entrega a essa fuga, mais o retrato na parede deforma. Até que, não aguentando mais ver essa pintura tão horrorosa, não apenas de imagem, mas também de significado, ele a tranca no armário vazio para nunca mais ter que vê-la. Convencido de que o retrato é a sua alma, ele compreende que ela muda graças à sua vida de pecado, refletindo na pintura o estado verdadeiro do seu interior, que é tão feio quanto a pintura se transforma. Isso assusta Dorian, e ele esconde a pintura da vista de todos, sem, no entanto, pensar em destruir sua fonte da juventude eterna. Então anos se passam. Dorian Gray não envelhece enquanto a pintura ainda existe, e Dorian perde cada vez mais a sua alma, sendo obcecado por uma vida terrível e pecaminosa, que ele sabe que destrói seu interior, mas ele não consegue resistir. As pessoas começam a perceber o quão mau caráter Dorian realmente é, e quase todos passam a detestá-lo e falarem mal dele. Mas ao mesmo tempo que ele tem uma reputação horrível, ele não é excluído da sociedade por ele ser um nobre, rico e bonito, porque essas são características que são associadas às pessoas boas. Esse detalhe é importante para a sátira do romance sobre a sociedade. E por mais moralista que ela possa parecer, ser verdadeiramente honesto e puro não é tão importante para as pessoas quanto parecer ser honesto, porque uma fachada bela e culta encanta a ponto de as pessoas relevarem seus defeitos, que isso a sociedade que o odeia dá e frequenta festas com ele. E Dorian sabe disso, por isso ele nunca se preocupa se alguém vai exilá-lo por mais que o julguem. Esse é um ciclo eterno que ele e a elite ao redor dele movem o tempo todo. Ele decai cada vez mais, as pessoas o julgam e odeiam, ele some por alguns dias e volta tão radiante e belo quanto sempre foi. Finalmente, um dia, alguém descobre sobre a pintura. Basil, o próprio homem que o pintou. Basil implora a Dorian que ele se endireite e se torne uma pessoa correta como ele sabe que ele pode ser. Não por se tornar uma pessoa boa, pelo menos para salvar sua alma. A alma, Dorian ri, a alma dele não pertence mais a Deus, mas à pintura. Desafiando as escolhas de Dorian e horrorizado com o que a pintura se tornou, Basil implora para que Dorian destrua a pintura e se arrependa de seus pecados para recuperar a sua alma. Dorian fica tão furioso com a existência de seu amigo que ele avança de uma vez sobre Basil e o mata, decidindo que seu segredo sobre o estado da sua alma vale mais do que o companheirismo de Basil. Dorian esconde o corpo e faz o possível para ninguém perceber que ele desapareceu. Dorian tenta se acertar depois que viu que está no fundo do poço ao matar alguém. Mas a pintura ainda permanece feia e monstruosa. 6 meses depois que Basil desapareceu, Lord Henry visita Dorian e observa que ele parece nunca envelhecer. Ele responde que a culpa de toda sua vida amaldiçoada foi de Henry. Mas Henry aspirava a uma vida de emoção e aventura, mas por ter medo da reputação que teria, Henry escolheu inspirar Dorian a viver dessa forma.
Então todas as vezes que ele influenciou Dorian a fazer o que ele queria que fizesse, como comentar sobre a pintura ou dizer que não foi sua culpa a morte de Sibyl, ele escolheu inspirar Dorian para que ele decaísse, que assim Harry poderia viver a vida que queria através de outra pessoa, sem precisar encarar a reputação horrível que Dorian desenvolve. Assim que Dorian acaba de discutir com Harry, ele corre para o quarto onde ele guardou a pintura. Desesperado, ele precisa descobrir que se tornou uma pessoa virtuosa e boa de novo, convencido de que assim a pintura voltará ao normal. Sua alma estará salva. Mas, não importa o que ele faça, a pintura continua envelhecendo, se tornando monstruosa e até mesmo parece começar a sangrar, como se estivesse doente. Dorian sente raiva e sente que esta é uma condenação injusta. Nesse ponto, Dorian demonstra que ainda não sente remorso nem culpa, mas está desesperado para não ser condenado ao inferno e recuperar sua alma. Ele não liga de ter matado Sibyl ou Basil, apenas quer saber que ainda há tempo para se salvar. Furioso com a ousadia do retrato de o julgar, Dorian esfaqueia a pintura de cima a baixo. E assim que termina, o quadro volta a como era originalmente, belo e perfeito, enquanto Dorian envelhece rapidamente e definha de uma vez até morrer no seu porão. Esse livro foi bombardeado pela crítica, que o julgou antiético, corruptor e vulgar. Wilde responde que um livro não deve ser ético, mas que deve ser prazeroso e interessante, e que apesar de tudo, o retrato de Dorian Gray ensina de fato uma moral, que não deve ser tão lascivo e hedonista como foi Dorian Gray. Mas mesmo que não tivesse uma moral, não faz diferença, porque uma história é feita para ser bela e emocionante. E por fim diz que, apesar de defender para sempre seu romance, ele o fez apenas para o seu próprio prazer, e não se importa com qualquer reclamações ou críticas que ele receba. Era realmente uma pessoa convencida, não é? De qualquer forma, pouco depois, Oscar Wilde foi para julgamento acusado de sodomia. Foi condenado e passou muito tempo na cadeia. Mas apesar de ser vítima da moral de seu tempo, Oscar Wilde continua sendo um dos escritores mais famosos do Reino Unido e o retrato de Dorian Gray é sua obra mais famosa e continua sendo influente até hoje. E como ao contrário de Dorian Gray, eu sei que você é uma pessoa inteligente, eu sei que você vai fazer a coisa certa e dar like no meu vídeo, se inscrever e comentar aqui embaixo. Faço vídeos toda semana comentando e analisando produtos culturais do Brasil e do mundo. Até semana que vem e tchau!